Então, olá, tudo bem? Aqui estou eu novamente. Neste vídeo, nesta postagem, eu vou, né? Ainda bem que eu tenho aquela preocupação ética, né? De não ficar citando nomes, né? Eu apenas lido com determinadas situações ou fatos e tento extrair dali algum tipo de lição que me sirva de reflexão, né, dentro dessa perspectiva teológica, que é o que eu faço aqui, que eu tenho tentado fazer aqui nessas postagens de vídeo. Tá? E como neste momento eu vou mexer com alguma coisa que é dentro da minha casa, né? Eu não preciso citar nomes, né? Não vou citar nomes, mas foi uma situação que aconteceu dentro da minha casa, num diálogo em que eu estava envolvido, e, e essa situação, ela reflete muito bem a nossa situação enquanto crentes evangélicos ou protestantes, né? Eu ainda estou nessa fase de definição, nada acadêmico, né? Mas eu vou falar sempre de crentes evangélicos ou protestantes, porque a minha insistência em falar de protestantismo é por causa dessa busca de raiz, dessa busca de uma identificação, primeiro com essa questão reformadora, né? E não deixar que essa expressão evangélicos, né, ou evangélica, seja alguma coisa que descambe para outro lado, que vocês sabem, entendem muito bem que eu quero chegar, descambe para um outro lado, que não é efetivamente aquilo que nós queremos e aquilo que as igrejas históricas têm, de certa forma, trabalhado para preservar, né? Mas eu queria, né, falar dessa situação que envolveu diretamente algo dentro da minha casa, pela seguinte razão, né? Eu estava conversando dentro de casa e falando alguma coisa sobre o protestantismo, sobre a forma como nós lidamos com algumas questões dentro das igrejas, né? E eu estava contando, então, que no ano passado eu fui convidado, né, por um colega, firmei um compromisso com esse colega de estar em sua igreja, de ali pregar, né, e ministrar a ceia do Senhor, né? Ou Eucaristia para alguns grupos protestantes e até mesmo católicos, eles chamam esse celebrar da ceia de Eucaristia. E então eu estava comentando acerca dessa situação, e aí num determinado momento eu disse, mas quando eu estava pregando, aí eu fui abruptamente, né, interrompido, e alguém me diz o seguinte, mas você não pregou? E aí eu olhei assim, sério, né? Eu não preguei? Não, você não pregou, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer quando ela disse que eu não preguei, né? Porque, na verdade, há uma coisa assim bastante presente na mentalidade, no consciente e no inconsciente de alguns evangélicos, de que pregar é aquela coisa mais enfática, em que você usa determinadas expressões para deixar firme, né? Vamos repetir isso, repitam comigo isso, né? E algumas pessoas entendem que isso que é pregação, né? Ela praticamente quis dizer que você estava dando quase que ministrando uma aula, ou seja, disse que o ar daquela pregação parecia uma coisa mais professoral, né? E aí eu até não gostei na hora quando ela falou isso, né? Mas eu comecei a refletir sobre isso, e realmente a gente tem aquela percepção, né, de que pregador é aquele que faz uso de uma retórica, né, e essa retórica, ela às vezes o tom, né, em que as palavras são proferidas, eles chegam a alguns extremos.
não é que eu não seja adepto desse tipo de coisa, mas há situações que podem sim ser, você se valer de colocações, né, mais enfáticas, e outras não, né, e outras não. Mas eu estava reportando, né, antes de ser, né, interrompido abruptamente, né, para ouvir aquela afirmação, aquela declaração de que eu não preguei, né, eu estava falando dessa relação que nós temos com a celebração da ceia e de uma forma até dialogal para entendermos como é que os outros grupos, as outras profissões de fé celebram este mesmo, fazem uso, né, dessa celebração do ponto de vista litúrgico, né? Do ponto de vista teológico, eu falo sempre aqui que nós, enquanto batistas, enfatizamos muito mais a questão do memorial, né? Ou seja, anamneses, não se esqueçam de mim, lembrai de mim, anamneses, né? Lembrem-se de mim, é o que Jesus ali na ceia, né? Na última refeição pascal que Jesus faz juntamente com os seus discípulos, né? Ele faz esse tipo de declaração, de apelo, para que e quando eles se lembrarem, era para eles se lembrarem a partir do vinho e do partir do pão, né? Então isso foi consagrado, né? E há uma referência que se faz, né, a Agostinho de Hipona, né, que chega a fazer referência a essa questão litúrgica, né, da Eucaristia ou da ceia, e os luteranos também usam muito desse expediente, né, do ponto de vista sacramental, né, mas olhando o sacramento como uma palavra visível, né, não apenas, né, há aquele enfoque católico de que um sacramento são canais de bênçãos por onde Deus abençoa o seu povo, né? Isso são questões teológicas que cada grupo, cada profissão de fé tem em relação à questão desse ato celebratório, mas eu destaco também esse lado sacramental, ou seja, a ceia, né, do ponto de vista do pensamento e da liturgia luterana, a ceia e o batismo são, e seguindo uma linha agostiniana, a ceia e o batismo são palavras visíveis, que na verdade elas trazem consigo uma mensagem de quê? Elas vão mostrar, através deste ritual, e de uma forma bastante visível, a morte e a ressurreição de Jesus. Tanto que a referência que Paulo faz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, aquele texto em que Paulo fala da questão da ceia do Senhor, Paulo faz menção neste capítulo de uma coisa muito importante nessa mensagem eucarística, que todas as vezes, ele diz, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Então isso é morte e ressurreição, tá? É isso que está lá no vídeo passado, a gente falou da questão do credo, né? É isso que está lá também. Ou seja, a preservação de que esse Jesus, né, que estava junto de Deus na criação, e agora ele vem até nós em misericórdia, em amor, né, movido por esse amor, e ele pela paixão, ele morto, trucidado, crucificado, sepultado, ao terceiro dia ele é ressurreto, Deus o ressurgiu dos mortos, não é? Então, tudo isso, Paulo está de todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Então, são atos que vão nos remeter a este lado histórico, que nos remete a essa memória histórica da morte e ressurreição de Jesus. E é essa a função também
que a gente, do ponto de vista de uma pregação apostólica, né? Porque quando a gente fala de pregação apostólica, e aí a gente vai buscar lá, nessa história da igreja, nesses fundamentos da igreja, nesses princípios da igreja, né? E aí você compara com a pregação de determinados pastores, líderes de grupos aí, bastante influentes no meio até político, né, religioso e político, você vai ver que a pregação de alguns pastores não nos remete efetivamente a esse olhar de Cristo, né, a esse olhar de uma morte e ressurreição de Cristo, e de que, através deste ato sacrificial, ele também é capaz de operar essa tão grande salvação que ele opera em nós pela misericórdia de Deus. Então, é fundamental, voltando novamente aqui a repetir, é fundamental que nós saibamos dialogar com essas questões de credo, com essas questões que um dia já fizeram parte da nossa, aliás, um dia tomaram lugar na história e hoje fazem parte da nossa história. É muito bom que nós busquemos uma identificação com esses princípios que estão estabelecidos lá no passado. É fundamental que nós tenhamos essa preocupação de fincarmos nossas raízes, de nos identificarmos com essas questões que a igreja no passado soube com sabedoria estabelecer como princípios da fé cristã, até para hoje dirimirmos algumas dúvidas no tocante a algumas pregações que têm surgido, né? E que objetivamente a gente vai dizer, pô, mas isso aqui não pode ser, em hipótese alguma, uma pregação apostólica, né? A gente vê pregações de coach, a gente vê pregações de autoajuda, a gente vê pregações que têm uma visão teológica de evangelho, né? A questão de prosperidade, mas a gente não vê uma pregação que fala de um ato sacrificial de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é reproduzido das nossas experiências litúrgicas de ceia, né? Memorial para nós batistas, mas para outros grupos também protestantes tem um lado mais sacramental, mas que nos remete a uma morte e sacrifício. A gente não vê, muitas das vezes, esses mesmos pastores e pregadores, né, fazendo uso desse pressuposto básico da fé cristã. E aí a gente começa a fazer esse tipo de comparação e de analogia, e a gente vai chegar à conclusão de que esse tipo de pregação não é uma pregação apostólica. Porque toda a tradição apostólica, ela tinha relação direta com a morte e a ressurreição de Cristo. Uma pregação apostólica é uma pregação que fala da morte e da ressurreição de Cristo, né? E infelizmente, muitas das vezes você não vai conseguir ver isso em algumas pregações e algumas palavras de determinadas lideranças. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Que Deus vos abençoe.